Irmãos, bom dia, bom sábado. Importam-se que eu fale aqui do centro e não dali de cima? Eu espero que não, que eu fico mais confortável a partir daqui e assim para mim será um bocadinho melhor. Espero que para os irmãos possa ser a mesma coisa. Eu espero que todos estejam animados, fortalecidos por estar na casa do Senhor e gostaria de vos convidar para começar a pensar um bocadinho. Se houver um pedaço de terra neste mundo que é mais santo e mais especial do que todos os outros, qual é que seria? Israel, a terra por onde passou o Senhor, o lugar que nós chamamos de Terra Santa. Se dentro de Israel houver uma cidade que é o sítio mais santo desse lugar, qual seria? Jerusalém. Se dentro de Jerusalém houver um lugar, um edifício, que é a coisa mais santa que há ali, qual é que seria? O templo. Se dentro do templo nós temos um lugar que é mais santo do que todos os outros, qual é que seria? O lugar santíssimo. Se no lugar santíssimo nós temos algo que é mais santo que tudo o resto, o que é que seria? A arca. Dentro da arca, se houver algo que é mais santo do que tudo o resto, o que é que seria? As tábuas dos 10 mandamentos. Se nas tábuas dos 10 mandamentos existe algo revestido de uma santidade maior do que tudo o resto, o que é que seria? O sábado. Se dentro do sábado nós conseguimos ter uma cerimónia revestida de solenidade, de consagração e dedicação ao nosso Deus mais do que todos os outros, o que é que seria? O culto que lhe prestamos. É por isso que estar aqui dentro deste lugar não é fazer um passeio à praia, não é caminhar à tarde com os nossos amigos, não é fazer compras. É o momento mais sagrado da nossa existência como adoradores do verdadeiro Deus no seu santo dia. E por isso eu quero convidar os irmãos para que o vosso espírito se possa abstrair de tudo o que não pertence ao dia de sábado, de tudo o que não pertence à adoração ao verdadeiro Deus. Temos tempo para essas coisas quando sairmos, quando terminar o sábado, temos 6 dias para nos ocuparmos com isso. Nesta hora, o nosso pensamento único deve ser a adoração ao Deus Criador dos céus e da terra. Amém? E que o coração de cada um se concentre e se compenetre na importância que é nos apresentarmos diante do nosso Deus. Na Bíblia, alguns apresentaram-se mal e foram mortos por causa disso. Na sua misericórdia, o Senhor ainda nos suporta um bocadinho mais. Mas Ele exige de nós o mesmo que exigia antigamente. Os irmãos gostam de se identificar como observadores do sábado? Eu gosto particularmente. Eu sou um adventista do 7º dia convicto e convencido por aquilo que a Igreja ensina, por aquilo que a Igreja defende, as suas doutrinas, não necessariamente por aquilo que às vezes praticamos, porque falhamos e porque erramos, mas por aquilo que a Igreja extrai da Bíblia e traz para a sua doutrina. Eu sou convencido e sou convicto na defesa disso mesmo, incluindo e principalmente a questão do sábado. É por isso que eu gosto de me associar, como é o caso aqui, e todos estão a fazer, ao grupo dos observadores do sábado. E de qualquer um de nós, naturalmente, na nossa vida diária, na nossa vida religiosa, na nossa vida civil, nós gostamos normalmente de nos associarmos ao grupo certo. Não gostamos de fazer parte de um grupo que está em erro, um grupo que tem algum defeito, que tem alguma falha. É evidente que às vezes isso acontece, mas procuramos fazer parte do grupo certo. Queremos colocar os nossos filhos na melhor escola. Quando eles são bebés, queremos dar-lhe a melhor ama quando temos que o fazer. Quando eles crescem, gostamos de os colocar no melhor grupo de amigos possível. Quando procuramos um trabalho, gostamos de associar-nos a pessoas que nos deem o melhor ambiente possível. Isso sempre aconteceu. No tempo de Jesus, os judeus, a igreja daquele tempo, e em tudo o que dissermos eu desafio os irmãos a fazerem o paralelo imediato com aquilo que era a igreja daquele tempo para aquilo que é a igreja hoje, que é isso que vamos fazer como verão. Mas na igreja daquele tempo, na igreja dos judeus, eles gabavam-se de pertencerem ao grupo certo. Querem ver? Convido os irmãos a abrirem em João, no capítulo 8, ou a poderem ler o texto que está no capítulo 8 e no versículo 33, em que os judeus disseram assim a Jesus. Responderam-lhe: somos descendência
de Abraão. Um bocadinho à frente, no versículo 39, eles repetiram a mesma frase e disseram, responderam e disseram, nosso pai é Abraão. Isto não importa agora aqui muito o contexto, o que importa é que os judeus gostavam de se exibir, entre aspas ou sem aspas, de pertencerem ao grupo certo, que era a descendência de Abraão, de serem filhos de Abraão, de terem como pai o grande patriarca. Só que eles estavam a falar com alguém que vê não apenas as aparências, mas olha para o interior do coração. Sabem, eu estou aqui a olhar para a igreja do Senhor e o que é que eu vejo? Eu vejo as aparências. Eu não consigo ver para além disso. A não ser que alguém queira dar algum testemunho. Mas mesmo assim podia ser um testemunho falso. Agora, quando falamos com o próprio Deus, Ele vê as aparências e vê o coração de todos que estão aqui dentro. Nada escapa ao seu olhar perscrutador. Então o Senhor vê que estes líderes da igreja estão a gabar-se de serem filhos de Abraão e olha para o coração deles e vai responder no versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. O que é que o Senhor quer dizer com isto? Entre outras coisas, quer dizer que nós podemos pensar que pertencemos ao grupo certo, mas na realidade, porque enganoso é o coração do homem, nós não estamos no grupo certo, estamos, aos olhos de Deus, no grupo exatamente oposto daquele que nós pensamos. Nós somos adventistas do sétimo dia, nós guardamos o sábado, nós somos o povo escolhido. Correto. Mas cuidado se o Senhor olha para o teu coração e diz, não é bem assim. Eu analisei o teu coração de alto a baixo, de um lado ao outro, e tu professas pertencer a esse grupo, mas na realidade não pertence a esse grupo. Às vezes nós podemos pensar que usamos expressões demasiado duras. Cristo dirige-se aos líderes daquela igreja, daquele tempo, e diz, o vosso pai é o diabo. Não sei o que é que pode ser mais duro que isto. Será que isto era um exclusivo daquele tempo, de há 2000 anos atrás, quando Cristo cá esteve? Ou será que durante toda a história, até aos dias de hoje, há um elevado grupo de professos crentes, mas na realidade, aqueles que são mesmo filhos de Abraão, espiritualmente falando, não corresponde exatamente àquilo que nós pensamos. Vamos ver uma história famosa, que é a história de Gedeão, está em Juízes no capítulo 7. E conhecem aquela história de Gedeão que era preciso ir batalhar para uma guerra. E diz assim, Juízes 7, versículo 3. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo, quem for cobarde e medroso, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Quantos professos militares tinha este exército? 32.000. Mas o Senhor faz um convite. Aqueles que declaradamente e assumidamente perceberem que são cobardes, que se retirem, não servem para o meu exército. Então retiraram-se, uma grande parte, e ficaram 10.000. Mas o Senhor ainda tem mais uma ordem para dar ao chefe do exército. Versículo 4. E disse o Senhor a Gedeão, ainda há muito povo, faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que aquele de que eu disser, este irá contigo? Esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. O Senhor está a olhar para o seu exército de 10.000 homens. Já agora, os 32.000 eram uma minoria em relação ao adversário. Mas o Senhor olha para os 10.000 e diz ao seu chefe, tem aí gente que não serve. Reparem que não é Gedeão que está a fazer isto. É o próprio Deus que está a fazer isto. Tem aí gente que não serve. Então vou-te dizer como é que há de separar os que não servem. Então o Senhor, versículo 5, e fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gedeão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas, e Gedeão dispensou-os, segundo a ordem de Deus. Portanto, irmãos, não nos compete agora estar aqui a discutir se está bem, se está mal, se foi uma boa técnica, se foi uma boa estratégia ou errada. Foi Deus que mandou. E a partir do momento que Deus manda, o homem tem a obrigação de ficar caladinho e obedecer, porque senão não vai resultar bem. E o mesmo acontece quando nós lemos a partir da Sagrada Escritura. Isto se calhar já é um aviso para o que vamos ler a seguir. Mas Deus manda-o sair aquela gente toda
e disse, ok, estes 300 é que servem. Tínhamos 32 mil e passámos para 10 mil. E o Senhor olhou, não, ainda não está bem. Tem aí alguns que são professos, mas não servem para o meu exército. Então o Senhor faz outra purga e ficam só 300. Sabem, 32 mil para 300 é menos de 1%. O Senhor olha para a sua igreja, olha para o seu exército e menos de 1% é que estavam prontos. Um bocadinho antes disto, Moisés, que era o líder de então, mandou 12 homens para espiar a terra. E eles foram e vieram todos animados a dizer que íamos conquistar a terra, certo? 10 disseram, é melhor não, eles são muito grandes, eles são muito perigosos, estão muito armados. E apenas 2 disseram, não, pela força do Senhor conquistaremos. A maioria estava errada dentro da igreja. A maioria era cobarde. A maioria não acreditava em Deus. A minoria é que acreditava que Deus ia dar a terra. O Senhor olhou e viu que no caso, nesta história de Gedeão, menos de 1% estava pronto. O que é que aconteceu aqui? Aconteceu uma primeira sacudidura e de 32 mil passámos para 10 mil. Aconteceu uma segunda sacudidura e de 10 mil passámos para 300. E o Senhor diz, ok, agora é que está bem. Sabem, isto aconteceu ciclicamente e aconteceu na história da nossa igreja. Lembram-se o que aconteceu em 1844. Nós esperávamos que o Senhor voltasse e o Senhor não voltou em 1844. Vou mostrar-vos um detalhe que se calhar não conhecem acerca de algo que se passou nesse tempo. No livro História da Redenção, o irmão White escreveu assim: a proclamação caiu Babilónia, de Apocalipse 14, foi dada no verão de 1844. E como resultado, cerca de 50 mil abandonaram estas igrejas. Isso quer dizer que em outubro de 1844, aproximadamente 50 mil pessoas esperavam que o Senhor viesse. 50 mil pessoas. É muita gente. É mais ou menos 10 vezes mais o número de frequentadores das nossas igrejas em Portugal, por exemplo. 50 mil pessoas aguardavam a volta de Jesus em 22 de outubro de 1844. Mas isso não aconteceu. E foi uma sacudidura, foi um desapontamento. A igreja não organizada, como é evidente, mas os adventistas daquele tempo foram abanados até não poder mais. O que é que aconteceu? No prefácio histórico do livro Primeiros Escritos diz assim: a princípio, pós-1844, a princípio apenas alguns foram identificados como pertencendo ao grupo que avançava numa luz cada vez mais brilhante. Pelo ano 1846, o seu número alcançava cerca de 50. 50 mil pessoas aguardavam que Jesus viesse, mas veio uma sacudidura que eles não esperavam. Eles abanaram até não poder mais. E apenas ao fim de 1 ano e meio, mais ou menos, apenas 50 permaneceram firmes na fé. Isto dá 1 em 1000, mais ou menos. Uma proporção ainda mais pequena do que na história de Gedeão. Irmãos, será que estamos a dormir demasiado confortavelmente sentados nos bancos da igreja? Será que estamos arrebanhados uns contra os outros a caminho da perdição total e nem nos apercebemos? E cantamos e louvamos o nosso Deus e fazemos as nossas coisas como quase que já estivéssemos no céu, como até se fôssemos merecedores. E será que o Senhor está a olhar para o nosso coração e está a dizer: olhai para as histórias do passado, que a maioria não está pronta? Será? Eu pergunto e vamos tentar agora deixar o próprio Deus responder, porque isso é que interessa. Os irmãos vêm aqui e não estão interessados naquilo que eu digo. Os irmãos estão interessados naquilo que a Bíblia diz e que a revelação profética que o Senhor mandou diz. Isto é que estão interessados. Irmão White escreveu assim no livro Testimônios, volume 6, página 29. Enche-se-me de angústia o coração ao pensar eu nas mensagens desinteressantes pregadas por alguns pastores nossos, quando têm que pregar uma mensagem de vida ou morte. E morte. Os pastores estão dormentes. Ah, pastores, esses bandidos. O que é que diz a seguir? Estão também os membros da igreja. Portanto, todas as pessoas que estão dentro desta sala estão incluídos naquele texto que está ali. Pastores e membros de igreja. E o mundo perece em pecado. Queira Deus ajudar o seu povo a despertar e andar e trabalhar como homens e mulheres que estão nas fronteiras de um mundo eterno. Logo, ou seja, rapidamente, uma surpresa terrível sobrevirá aos habitantes do mundo. Imprevistamente, com poder e grande glória, Cristo virá. Não haverá então tempo de preparo para encontrá-lo. Agora é o tempo de proclamarmos a mensagem de advertência.
seria muito fácil para mim, para qualquer servo de Deus que sobe aqui a este lugar, fazer aqui uma pregação para os irmãos, que Deus nos ama, Deus nos perdoa, Deus é tolerante, Deus nos abençoa. Isso é verdade, mas não fica só por aí. Porque isso corre o risco de ser uma pregação enganosa. Irmãos, os irmãos façam um exercício rápido. No Antigo Testamento, o Senhor ergueu muitos profetas, sim ou não? Sim. Muitos fiéis servos que deram as suas mensagens. Alguns dos quais, ou muitos dos quais, até escreveram os livros que compõem o cânon do Antigo Testamento. Já repararam que de todos esses profetas, apenas um foi mandado a uma nação estrangeira? Que foi Jonas. Todos os outros foram mandados à casa de Israel? Por que será? Apenas um. E já agora, faço-os pensar ainda mais um bocadinho. Jonas é enviado a uma nação estrangeira, que era do pior que havia. Ele chega lá, pregou, qual foi o resultado? Aquela cidade se converteu ao Senhor. O que é que aconteceu aos profetas que eram enviados à casa de Israel? O que é que aconteceu aos profetas que foram enviados à Igreja Adventista do sétimo dia daquele tempo? Não sei se sabem isso. Sabem que desde Adão há adventistas do sétimo dia. Adão foi o primeiro adventista do sétimo dia. Porquê? Porque aguardava o advento de Cristo, no caso o primeiro, e porque observava o sábado do sétimo dia. Portanto, ele era um adventista do sétimo dia. E a Igreja Adventista do sétimo dia daquele tempo, dos 40 séculos antes da vinda do Messias, como é que recebeu os profetas que o Senhor lhe enviou? Com beijos de abraços? Ou com chicote? E com serra? E com prisões? E com perseguições? Porquê? Porque os profetas daquele tempo não amansavam enganosamente o pelo do povo. E davam a mensagem que o Senhor precisava. Vamos ver um exemplo? Ezequiel. Ezequiel no capítulo 2... e no versículo 3 diz assim: E disse-me, filho do homem, eu te envio a quem? Aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Será que há aqui algum engano? Então, mas nós somos adventistas do sétimo dia, somos tão santos, somos tão bons, somos tão cumpridores dos 10 mandamentos. O que é que a Bíblia diz sobre a casa de Israel? Nações rebeldes que se revoltaram, que se rebelaram contra mim. Eles e os seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. Os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te enviei a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. Ezequiel foi um dos profetas enviados à casa de Israel. Portanto, se Ezequiel estivesse aqui hoje, para quem é que ele ia falar? Para os católicos? Para os batistas? Para os evangélicos? Para os ateus? Para os adventistas do sétimo dia. Ao profeta é dado um conselho. Sabem, o Senhor tem este atributo, esta prerrogativa, que consegue antecipar o futuro e consegue saber o que é que está à frente. E vai advertir logo o profeta acerca de algo que vai acontecer. Versículo 5. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são uma casa rebelde, hão de saber contudo que esteve no meio deles um profeta. Portanto, a quem fala, a quem prega a mensagem, não é dada a responsabilidade de se preocupar com a reação do povo. É dada a responsabilidade de apresentar a mensagem do Senhor. A maneira como o povo vai reagir é entre cada um e Deus. Não tem mais nada a ver com isso. Sabem, irmãos, logo no início da história, houve alguém que perguntou assim a Deus: porventura sou eu o guardador de meu irmão? Parece uma pergunta desafiante, mas até tem alguma lógica. Reparem, eu não sou responsável pela salvação de cada um de vós, certo? Certo. Mas sou ou não sou responsável por partilhar a verdade que Deus manda partilhar? Então eu sou responsável e sou guardador do meu irmão até um certo ponto. Qual é esse ponto? A partir do ponto em que ele é que tem que tomar a decisão. Antes disso, eu sou responsável, sou guardador do meu irmão. Porque senão, qualquer personagem da Bíblia convertia-se, aceitava o Senhor e ficava quieto, à espera que o Senhor voltasse. Não dizia mais nada, não abria a boca para nada. Isto é fundamentado exatamente por um texto do profeta Ezequiel. Mas antes ainda, vamos ler uma ordem que o Senhor dá a Isaías, que é desagradável de cumprir. Isaías no capítulo 58 e no verso 1, o Senhor diz assim ao seu mensageiro: clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados.
o Senhor, quase que percebemos o próprio Deus a chorar. Porquê? Porque olha para a sua igreja e vê cheia de transgressões e vê cheia de pecado. Irmãos, vamos pôr o dedo na ferida. Não há diferença entre aquele tempo e hoje. Se há, nós somos piores do que eles eram naquele tempo. E resistam à tentação de pensar na vida do irmão. Resistam à tentação de pensar na vida do outro. Há transgressão na casa de Jacó? Há pecado na casa de Jacó? Há porquê? Porque há na minha vida. Eu até conheço um irmão que é pior. Não importa. Importa quando o quiseres ajudar a deixar de ser assim. Mas pensa em ti em primeiro lugar. Há essa responsabilidade? Tens também uma responsabilidade diante da igreja, perante isto que acontece? Ezequiel capítulo 3, a partir do versículo 18 diz assim: Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão eu o requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua impiedade, mas tu livraste a tua alma. Somos guardadores do nosso irmão? Sim. Sabem, quando finalmente todas as coisas forem esclarecidas pelo próprio Deus, quando Ele acabar com a história deste mundo, alguns vão perguntar: então tu sabias e não me disseste? A irmã White diz isto. Então tu sabias e não me disseste? Como é que é possível isso? Porque nós somos guardadores do nosso irmão. E o meu irmão começa dentro da minha casa, passa para a minha igreja, para o meu trabalho, para a minha rua, para o mundo inteiro. Porque aqui somos todos farinha do mesmo saco. Somos todos pecadores, desgraçados, necessitados da graça de Deus para nos salvarmos. Alguns são melhores do que os outros, deixemos para Deus essa catalogação. Deixemos para Deus essa classificação. Somos todos farinha do mesmo saco. Ezequiel não usa palavrinhas mansas, meigas, para advertir a igreja do Senhor. Porque a igreja precisa de acordar. Já agora, precisamos de acordar? É uma pergunta. Irmãos, lembram-se da história das 10 virgens que o Senhor contou? Nós nos concentramos, nessa história, nós nos concentramos num detalhe. 5 tinham azeite, 5 não tinham azeite. Deixem-me concentrar noutro lugar, noutro aspecto. Todas as 10 adormeceram. Todas as 10 adormeceram. As virgens representavam aqueles que esperam a vinda do noivo, a vinda do Senhor, sim ou não? Representavam a igreja? Irmãos, aos olhos de Deus todos estamos a dormir e todos precisamos acordar. Agora todos vão acordar, porque todas as 10 acordaram. Agora, quando acordaram, alguns tinham suficiente presença do Espírito Santo do Senhor e outros não tinham. É por isso que antes de dormir, o profeta vem e adverte a casa de Israel, adverte o povo do Senhor. E diz assim, Ezequiel capítulo 5. E tu, ó filho do homem, vejam, deixem a Bíblia falar. Deixem a Bíblia falar. E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada, como navalha de barbeiro. Isaías, no capítulo 7, versículo 20, usa mesmo esta expressão para significar uma obra de devastação. O que é que a faca afiada faz? Vai e corta. E a tomarás e a farás passar por cima da tua cabeça e da tua barba. Isto para nós pode não ser nada de especial. Mas para este homem era. Porquê? Porque de acordo com as leis levíticas, Levítico 21:5, se não estou em erro, 21:5, era proibido o sacerdote passar uma navalha no seu cabelo. E o Senhor está-lhe a dizer para fazer isso. No capítulo atrás, o Senhor dá uma ordem. Os irmãos podem ler estes capítulos, depois vão perceber muito melhor o que vamos falar. No capítulo anterior, o Senhor dá uma ordem a Ezequiel e ele contesta. E ele protesta contra a ordem. Aqui não protesta. Aqui sabe que o Senhor está a dar uma ordem contra algo que vinha das leis levíticas, mas nem protesta. Percebe que algo dramático, algo chocante está para acontecer. E a tomarás e a farás passar por cima da tua cabeça e da tua barba. Agora revejam o que é que a lâmina, o que é que a faca vai fazer na casa de Israel. 1/3 parte queimarás no fogo, no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. 1/3 parte da casa de Israel será levada para ser queimada no fogo.
Sabem, o cerco a Jerusalém tem uma dupla aplicação. Não temos tempo para todos os detalhes, mas podemos explicar noutra ocasião. Tem uma explicação literal, quando Jerusalém foi cercada após a vida de Jesus nesta terra, mais ou menos no ano 70, final da década de 60, e tem uma aplicação à frente para o tempo do fim. Qual é o cerco a Jerusalém no tempo do fim? Quando for imposta a obrigatoriedade de guardar o domingo como dia santo. Então aquilo que o profeta está aqui a dizer é não apenas para o Israel literal do tempo de Cristo, ou logo das décadas seguintes, mas para o Israel do fim do tempo também. E o Senhor entra a fazer uma obra e uma terça parte do povo é levado para ser queimado. Esqueci-me de ler aqui um certo que atrás que diz assim: então tomarás uma balança e repartirás o cabelo. Sabe o que é que a balança representa na Escritura? Juízo. Juízo. Julgamento da parte de Deus. Então vem para julgar a sua igreja. Uma terça parte queimarás no fogo no meio da cidade. Então tomarás outra terça parte e ferirás com a espada. Uma terça parte para o fogo, outra terça parte para a espada ao redor dela. E a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Irmãos, será que Deus vai destruir por completo a casa de Israel? Não é o profeta que está a fazer esta obra. Deus está a fazer esta obra. Uma terça parte para o fogo, outra terça parte ferida à espada, outra terça parte espalhada ao vento. Não sobra nada da casa de Israel. Quando o Senhor vier com a sua balança para pesar a sua igreja, lembram-se daquela escrita na parede no tempo de Daniel? Mene, mene, tekel, ufarsim. Como é que começa a tradução? Pesado foste na balança e achado em falta. Será que isso é só para os outros? Será que isso é só para os reinos pagãos? Aqui está a falar para a casa de Israel exatamente o mesmo discurso. Tomarás também, versículo 3, tomarás também deles um pequeno grupo. Um pequeno grupo. E atá-los-ás nas bordas do teu vestido. É interessante este pormenor das bordas do teu vestido. Sabem que nas bordas do vestido do sacerdote havia uma franja azul. E sabem o que é que representa o azul? Os 10 mandamentos. Atá-los-ás junto do símbolo dos 10 mandamentos. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Quem são eles? Um pequeno grupo dentro da casa de Israel. Irmãos, não se enganem. Há coisas que nós repetimos e repetimos tantas vezes cá dentro que mesmo sendo falsas, elas passam por verdade. Querem saber qual é uma delas? É assim. Quando nós estivermos todos no céu, irmãos, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que o Senhor vem com a sua balança para pesar e vem com a sua faca para fazer uma ceifa e uma terça parte vai para um lado, para uma destruição, outra terça parte vai para o outro, outra terça parte vai para o outro. Ele encontra um pequenino grupo que pode salvar. Um pequeno grupo que pode aproveitar. Atá-los-ás às bordas do teu vestido. Mas ele olha para esse pequeno grupo e vê aquilo que nós não podemos ver. Olha para esse pequeno grupo, olha para o mais profundo do coração deles, esses poucos que restaram da casa de Israel, e versículo 4. E ainda destes tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo e os queimarás no fogo. Irmãos, até mesmo nesse pequeno grupo, há alguns que não estão prontos, há alguns que não são merecedores aos olhos de Deus para serem recebidos por Ele. Sobra um pequeno grupo da devastação que o Senhor faz na casa de Israel. Mas dentro desse pequeno grupo, alguns não servem. E o Senhor faz uma sacudidura, o Senhor faz uma purga, e apenas um grupo ainda mais pequeno. Um resto de um resto. Um remanescente de um remanescente. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é o remanescente de Deus para este tempo? É, mas a frase está incompleta. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é o remanescente organizado de Deus para este tempo. Não quer dizer que é o remanescente que vai ser salvo. Por duas razões. Porque a Bíblia ensina que muitos da casa de Israel, a maioria da casa de Israel, vai ser para lançar ao vento, à espada e ao fogo. E muitos daqueles que nós gostamos de chamar os outros, os gentios, usando uma expressão do Novo Testamento, virão cá para dentro e o Senhor os salvará. Irmão, se tu estás aqui dentro, ou amigo, se estás aqui dentro e não és adventista do sétimo dia, sabe o seguinte: e eu sou um adventista do sétimo dia convicto e convencido. Eu amo esta igreja,
Não quero sair desta igreja por nada, nem que me expulsem. Fico lá fora a ouvir, da rua. E eu aconselho os irmãos o mesmo. Nunca abandonem esta igreja. Nunca saiam desta igreja. É o primeiro passo para a desgraça espiritual abandonar esta igreja. Mas não é por ser membro desta igreja que o Senhor te vai salvar. E não é por tu não seres membro desta igreja que o Senhor não te vai salvar. Mas o Senhor te convida a pertencer a este grupo, certamente. Agora, isso não é o suficiente, de acordo com a Bíblia. Judas pertencia à igreja? Sim ou não? Naquela história de Gedeão, os 31.700 que foram para trás pertenciam à igreja? Pertenciam à igreja. Estavam prontos? Não estavam prontos. Vamos ler um texto que está no livro Serviço Cristão, que a irmã White escreveu assim. É uma solene declaração que faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registados nos livros da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Professam servir a Deus, mas estão servindo mais fervorosamente a Mamon. Não foi eu que escrevi isto. Foi a serva do Senhor que escreveu isto. Professam servir a Deus, mas o Senhor olha para o seu coração. Não servem. Porquê é que o Senhor dirá: afastai-vos de mim que não vos conheço? Mas nós fizemos isto na igreja, mas eu era o ancião da igreja. Olha, nas outras igrejas até me convidavam para fazer o sermão e tudo mais. Não. Fora, não vos conheço. Porquê é que o Senhor dirá isso finalmente? Professam servir a Deus, mas estão servindo mais fervorosamente a Mamon. Quem é o remanescente do remanescente que sobra? Quem é esse que o Senhor finalmente pode segurar e pode salvar na sua mão? Ezequiel, no capítulo 7 e no versículo 16, diz assim: e só escaparão os que deles se escaparem, mas estarão onde? Estarão pelos montes, como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. No fim dos tempos, será preciso fugir para os montes? Isso é uma coisa de fanáticos, isso é uma coisa de radicais. Isso era antigamente, que havia perseguição, agora não há nada disso. Irmãos, não se deixem enganar. Se Deus disse que vai ser assim, é porque vai ser assim. Quem são esses que vão para os montes fugindo? Quem são esses que gemem pelos montes? Irmãos, porquê é que os adventistas do sétimo dia gemem? Porquê é que Daniel gemia em Babilónia? A Bíblia aponta algum pecado a Daniel? Não aponta. Certamente que o tinha, mas não aponta. Mas ele, quando vai orar, não diz assim: a casa de Israel, o meu povo pecou contra ti. Ele não diz isso. Nós pecamos contra ti. Daniel gemia pela casa de Israel. Gemia por ele e por todos aquele que ele olhava e via na casa de Israel e que não estavam de bem com o seu Deus. E Daniel vivia num tempo em que o Senhor executava os seus juízos contra a casa de Israel, porque eles estavam em cativeiro. Este pequeno número, muito reduzido, são aqueles que sofrem com angústia, com gemidos, como Jacó sofreu. Lembram-se de Jacó sofrer com angústia? Primeiros Escritos, página 36 e 37. Saiu um decreto para se matarem os santos. Por que razão é que sai um decreto para se matarem os santos? Porque eles são obrigados a guardar o domingo e não aceitam. O que fez com que estes clamassem dia e noite por livramento. Este foi o tempo de angústia de Jacó. Então todos os santos, vejam só, clamaram com angústia de espírito e alcançaram livramento pela voz de Deus. Quem são aqueles que clamam, que gemem diante do Senhor? Porque sentem a sua indignidade. Porque não se colocam no mesmo patamar daqueles judeus dos textos que lemos. Nós somos filhos de Abraão, nós somos o povo escolhido, nós somos a nação eleita. Não! São aqueles que choram pelas abominações que se praticam na casa de Israel. Praticam-se abominações na casa de Israel, este é que é o problema. Porque a verdade é que se praticam, mas para podermos assumi-lo temos que pôr o dedo nas feridas e perceber o pecado que há na nossa alma. Frequentamos locais que não devíamos frequentar, comemos coisas que não devíamos comer, desrespeitamos o sábado como não devíamos fazê-lo. Quanto tempo passamos em casa a ler a escola sabatina e a Bíblia comparado com o tempo que passamos em frente à televisão ou aos nossos computadores? Há ou não há abominações na casa de Israel? Calma, não respondam, deixem ser a Bíblia a responder. Deus é rigoroso por alguma razão. E se os irmãos pensam que estes exemplos que eu dei da nossa vida particular são uma evidência das abominações que há na casa de Israel, vou usar uma expressão que vamos ler a seguir. Calma que ainda veremos coisas piores.
Ezequiel aponta para o povo as razões que obrigam, entre aspas, Deus a ser tão rigoroso com o seu próprio povo, com a sua própria casa. Capítulo 5 e versículo 5 de Ezequiel diz assim, a partir do versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová, esta é Jerusalém. Não está a falar para os outros, está a falar para nós. Esta é Jerusalém. Coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao seu redor. O que é que a minha casa fez? O que é que a casa de Israel fez? Versículo 6. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos mais do que as nações e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela. O Senhor olha para a sua casa e diz assim, o vosso comportamento é pior do que os outros que não conhecem a verdade. É a Bíblia que está a falar. Porquê? Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus preceitos. O povo que deveria ser o fiel depositário dos princípios, dos preceitos de Deus, traiu o próprio Deus. É a Bíblia que o diz. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, porque multiplicaste as vossas maldades mais do que as nações que estão ao redor de vós, nos meus estatutos não andastes, nem fizeste os meus juízos, nem ainda procedeste segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós, por isso, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu, sim eu, não é o profeta, não culpem o profeta, não culpem o mensageiro, eis que eu, sim eu, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti aos olhos das nações, e farei em ti o que nunca fiz e o que jamais farei por causa das tuas abominações. É assim que o Senhor dirige-se à casa de Israel. O Senhor não muda e nele não há variação alguma, nem comete erros. Falou para a casa de Israel naquele tempo e fala da mesma maneira para a casa de Israel deste tempo. Por que razão? O que é que nós fizemos que levou o Senhor a olhar para a sua igreja e ver isso assim? O profeta Ezequiel dá resposta a estas perguntas. Capítulo 7 e versículo 26 explica um erro que nós fazemos hoje. 7:26 de Ezequiel. Miséria sobre miséria virá e se levantará rumor contra rumor. Então, buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá ou não haverá a lei e dos anciãos o conselho. Buscarão do profeta e não encontrarão. Porquê? Porque o Senhor manda um profeta para a igreja deste tempo e nós estamos a desprezá-lo. Porque o Senhor, logo a seguir ao grande desapontamento, colocou um profeta nesta igreja para orientar o seu povo, para orientar a sua igreja, e nós desprezamos, porque só olhamos para o que nos interessa e não olhamos para aquilo que vai contra os nossos prazeres carnais. O que é que diz o Senhor? Chegará o tempo em que procurarão um profeta, mas não haverá. O povo de Israel é desprezador do profeta que o Senhor enviou para a sua casa? É. Mas tem mais. E o Senhor começa a olhar individualmente para cada um decidir por si próprio em que lugar é que se quer colocar. Capítulo 11, a partir do versículo 1, de Ezequiel. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental. Já agora, a porta oriental é virada para quê? É virada para quê? Para o sol. Veremos já porque é que isto é importante. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente. E eis que estavam à entrada da porta 25 homens. Está a falar de quê? Está a falar da casa do Senhor. Não está a falar de um lugar qualquer. Da casa do Senhor. 25 homens. E no meio deles via Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaia, príncipes do povo. Estamos a falar de líderes da igreja. E disse-me, filho do homem, estes são os homens que pensam perversidade e dão ímpio conselho nesta cidade. O Senhor olha para os líderes da sua igreja. Algumas versões, em vez de dizer pensam perversidade, algumas versões dizem maquinam perversidade. E dão ímpio conselho nesta cidade. Quer dizer então que os líderes da igreja são os culpados por aquilo que acontece. Calma, não se antecipem, porque vamos ler ainda mais. Mas, falando dos líderes da igreja, e vou tentar explicar já o que é um líder da igreja, vamos ler Ezequiel 34, versículo 2. O mesmo profeta e o mesmo Deus que dá a mensagem. Ezequiel 34, 2 diz, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores. Pausa, antes de lermos o resto. O que é um pastor na casa de Israel?
Um pastor na casa de Israel é tanto o homem que dirige a igreja como é o pai na sua família. Como é o monitor da escola sabatina na sua classe. Qualquer um que cuida das suas ovelhas que o Senhor lhe deu como responsabilidade para cuidar. Portanto, não condenem com este texto o homem que sobe à plataforma, os anciãos, etc. Há muitos pastores na casa de Israel. O que é que o Senhor diz a esses pastores? Assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Pais que estáis em casa com as vossas esposas e os vossos filhos, estáis a apacentar as ovelhas que o Senhor deu? Monitores da escola sabatina que vos preparais durante a semana para vir aqui explicar a palavra de Deus, estáis a apacentar as ovelhas que o Senhor vos deu para aquela semana? Será que o problema é só dos pastores? E os membros podem ficar à vontade, porque a culpa afinal é dos pastores só, é só dos líderes? Capítulo 6 de Ezequiel e no versículo 4, 6:4 de Ezequiel. E os irmãos leiam com muito cuidado, porque nós temos que ler o que é que lá está e perceber o que é que lá está. 6:4. Serão assolados os vossos altares e quebradas as vossas imagens do sol, e derrubarei os vossos traspassados diante dos vossos ídolos. Há aqui uma coisa que parece que não está muito bem. Na casa de Israel há imagens ao sol? Na casa de Israel há culto aos mortos? Que é o que se refere aqui aos traspassados, os que já morreram, que já desapareceram? Não pode ser. Alguma coisa aqui parece não estar muito em ordem. Já agora não, pergunto isto um bocadinho mais à frente, que é para não assustar desde já. Mas o Senhor olha para a casa de Israel e vê dentro da casa de Israel adoração ao sol e culto aos mortos? Será possível uma coisa dessas? Capítulo 8 e versículo 9. E agora, muito seriamente, vamos ver o que é que diz a Bíblia. 8, 9 de Ezequiel. Então me disse, entra aonde? Os irmãos podem ler o capítulo todo, isto é no âmbito do santuário, da casa do Senhor. Entra e vês malignas abominações que eles fazem aqui. Dentro da casa do Senhor? Não pode ser. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis, de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos, dos líderes da igreja, da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Para que é que serve o incensário? Por que é que sobe o incenso? Para fazer as nossas orações. O Senhor olha para a sua igreja, irmãos, até custa dizer isto, mas é o que a Bíblia diz. O Senhor olha para a sua igreja e vê líderes da igreja, que são os anciãos responsáveis, a fazer as suas orações às imagens. Será que... Vamos continuar a ler. Então, versículo 12, então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, e eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Mas o Senhor vê. E o Senhor está a ver o que é que os seus responsáveis pela sua igreja fazem. E disse-lhe, versículo 13, tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. Calma, que ainda há pior. Versículo 14, e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do Oriente. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. As mulheres vão à igreja. Quando Cristo morreu, o que é que as mulheres piedosas fizeram? Choraram por Cristo tinha morrido. Mas o Senhor olha para esta sua igreja e o que é que vê as mulheres a fazer? Chorar por Tamuz. Quem é Tamuz? Sabem, Tamuz é um antigo ídolo do paganismo. Alguns o conhecem por Nimrod e por outros nomes. O culto a Tamuz influenciou aquilo que nós conhecemos no Antigo Testamento como o culto a Baal. E as mulheres vão chorar por Tamuz. Mas isso era naquele tempo, já não existe esse tipo de coisas agora. Irmãos, vou deixar uma coisa à vossa consideração. Tamuz é um de muitos deuses da Antiguidade que tinham o seu aniversário no 25 de dezembro. Agora pensem. E as mulheres vão à igreja chorar por Tamuz. Sabem, antigamente
os cultos a Tammuz e outros deuses celebravam-se com sacrifícios humanos, orgias. Normalmente naquele tempo eram orgias de sexo e outras coisas. Hoje também fazemos orgias de glutonaria, de egoísmo e todo o tipo de prazeres carnais que nos satisfaz a carne, não o espírito. Cuidado se ainda continuamos, sem saber, a adorar deuses deste mundo através dos nossos prazeres carnais, em vez de adorar a Deus em espírito, como Ele pede que o façamos. Mas continua. E disse-me, viste, filho do homem, viste isto? Verás ainda maiores abominações do que estas. E levou-me para o átrio da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar. Esta expressão é muito interessante, entre o pórtico e o altar. Porquê? Porque de acordo com Joel, capítulo 2, 17, que não vamos ler, quem se coloca entre o pórtico e o altar são os sacerdotes. São os pastores e os anciãos da igreja, para eu me meter dentro do mesmo saco. E o Senhor manda o profeta contemplar o que é que os pastores e os anciãos estão a fazer junto à entrada do templo do Senhor. O que é que eles estavam a fazer? Vamos ler novamente. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, como? De costas para o templo e com os rostos para o oriente, e eles, virados para o oriente, adoravam? Qual é a religião hoje que adora o sol? Qual é a religião hoje que adora o sol? O papado romano. Qual é a religião hoje que faz culto aos seus mortos, que também já vimos o Senhor a apontar isso? O papado romano. O Senhor olha para a sua igreja e vê dentro da sua igreja líderes que são adoradores do papado romano, da obra-prima de Satanás. É o que diz a Bíblia. É o que diz a Bíblia. Então me disse, viste, filho do homem, há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que estas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e eis-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não ouvirei. Os irmãos farão o favor de ler em casa tranquilamente estes capítulos todos, especial o 9. E vejam que o Senhor entra dentro da sua casa e vai tudo a eito. Porquê? Porque acabamos de ler. Podemos estar na casa de Deus, podemos estar dentro da casa de Israel, fazer parte do povo, ser os seus líderes e ainda assim sermos adoradores da religião de Satanás. Irmãos, isto é o que a Bíblia diz. Isto é o que a Bíblia diz. E eu disse há pouco, resistam à tentação de se começarem a colocar e olhar para o irmão. Cada um olhe para si. Cada um pense muito bem. Porquê? Porque o Senhor diz, está a chegar o ramo ao nariz. Ou seja, só falta uma gotinha para o copo entornar. E isso acontecendo, eu tomo o assunto nas minhas próprias mãos, diz o Senhor. E chego lá e levo tudo a eito. O Senhor fica contente por fazer isto? Não. Não. Isto é o que Isaías chama a estranha obra do Senhor. Já agora, quem fechou a porta da arca quando Noé e a sua família estavam lá dentro? O próprio Cristo fechou a porta da arca. Sabem como é que a irmã White escreve no Patriarcas e Profetas o ato quando Cristo fechou a porta? Diz ela que a porta girou vagarosamente para o seu lugar. Vagarosamente. Irmãos, quase conseguimos perceber no coração de Deus o sofrimento por fechar aquela porta. Porquê? Porque depois de fechar a porta mais ninguém ia entrar. Pergunto, hoje, Jesus está a fazer algum ministério e vai fechar alguma porta em breve? Vai ficar contente por fechar a porta? Não. Porque depois de fechar já ninguém entra. Mas vai fechar a porta? Vai fechar a porta. Irmão, analisa muito bem o teu coração. Pode estar aqui dentro, mas o teu coração não está com Deus. Querem um exemplo? A mulher de Ló saiu de Sodoma, mas o seu coração ficou aonde? Dentro. É possível que tu tenhas saído do mundo para estar aqui dentro da igreja? É, graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Cuidado se o teu coração ainda ficou lá. E o Senhor vem e fecha a porta. O Senhor tem palavras muito duras para com a sua igreja. É porque a quer condenar ou porque quer que ela desperte do sono? Ezequiel, no capítulo 16, 32, tem algumas dessas palavras que o Senhor olha para a sua igreja e diz assim:
Foste como uma mulher adúltera que em lugar de seu marido recebe os estranhos. Sabem qual é outra palavra que a Bíblia usa para descrever uma adúltera? Prostituta. Sabem o que é uma mulher prostituta, uma mulher adúltera? É uma mulher que é infiel aos votos matrimoniais que assumiu para com seu marido. Cristo é o marido, nós somos a igreja. Como é que o Senhor olha para a sua noiva? Comportas-te como uma adúltera, como uma prostituta. Porquê? Porque eu quero ser o teu marido e tu arranjas maridos estranhos. Arranjas outros cultos, arranjas outras adorações, arranjas outras coisas e não te queres casar comigo todos os dias, todas as horas, todos os instantes. Dizes que és casada comigo, mas o teu coração está casado com estranhos. Irmãos, a história de Oseias, lembram-se da história de Oseias que Deus o manda casar com uma prostituta? Sabem qual é o contrário de mulher prostituta, mulher adúltera na Bíblia? Virgem. O que é uma virgem? É uma mulher que não está tocada, que está pura para o seu marido. A história de Oseias ensina que Deus pode pegar numa mulher prostituta e torná-la virgem novamente, espiritualmente falando. Portanto, irmãos, todos aqui somos adúlteros aos olhos de Deus. Todos aqui somos casados com nações estranhas. O Senhor pode nos fazer virgens de novo? Pode. E não nos leva para o céu se nós não deixarmos que Ele nos faça virgens de novo. Mas o Senhor olha para nós e é esta a nossa condição. Temos um marido que é tão fiel, tão fiel, tão fiel, e nós devolvemos essa fidelidade com o nosso adultério espiritual. Foi assim que Adão fez, foi assim que todos os outros fizeram ao longo da história. É por esta razão que o Senhor olha para a sua igreja e só consegue separar para si o resto de um resto, um remanescente de um remanescente. É isso que diz em Ezequiel 9 e no versículo 4, 9:4. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, não está a falar para os outros, pelo meio de Jerusalém, da sua igreja, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Irmãos, no Egito, houve algum enviado do Senhor que passou para marcar com um sinal? Sim? Houve. Aquelas portas que estavam marcadas com o sangue do Cordeiro que prefigurava tipologicamente Jesus, esses estavam assinalados, estavam marcados e foram salvos. E o Senhor olha para a sua igreja e diz, marca com um sinal aqueles que suspiram e que gemem. Portanto, Deus manda passar pela sua igreja e dá ordem para não assinalar todos. É a Bíblia que diz. É a ordem de Deus. Passa pela sua igreja e nem todos são assinalados. Irmãos, porquê é que nós somos assim? Vamos deixar que a mensageira do Senhor dê a resposta. Conselhos sobre Educação, página 76. Para efetuar a salvação de homens, Deus emprega diferentes instrumentos. Fala-lhes por meio de sua palavra e de seus ministros e envia pelo Espírito Santo mensagens de advertência, de reprovação e de instrução. Estes são os meios destinados a iluminar o entendimento do povo, a revelar-lhes seus deveres e seus pecados e as bênçãos que podem receber. Destinam-se a despertar neles o senso de necessidade espiritual, de modo que possam ir a Cristo e nele encontrar a graça que necessitam. Agora vejam só. Muitos, porém, preferem seguir o seu próprio caminho em vez do caminho de Deus. Irmãos, Deus pode fazer tudo por nós? Não. Não. Há uma coisa que Deus não faz por nós. Uma. Decidir. Deus pode até transformar-se ou assumir-se, encarnar e tornar-se um ser humano. A maior humilhação que o universo já presenciou. A divindade encarnar e tornar-se como um rebelde, uma rebelde criatura, e ainda por cima uma que tinha caído em pecado. Deus pode fazer isso. Deus pode ir até ao fim. Deus pode vencer Satanás. Deus pode morrer. Deus pode exercer todo o seu ministério. Não pode decidir por ti, porque isso iria contra o seu caráter. Daria razão a Satanás se Deus decidisse por ti. Então o que é que acontece? Deus dá a liberdade de escolha. Muitos, porém, preferem escolher o seu caminho. E tarde demais verificarão que escolheram mal. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Eu não acredito que os adventistas do sétimo dia andem por um caminho errado enganados. Sabem que estão mal. Sabem que estão mal. Porque conhecem a verdade. Sabem o que é correto. Têm a Bíblia. Nenhum povo estuda a Bíblia como nós. Nenhum povo tem uma profeta que deixou 100.000 páginas para a nossa instrução para este tempo. Nós sabemos.
Então somos rebeldes, não estamos enganados. Enganados estão aqueles fiéis crentes que vão a pé a Fátima. Esses estão enganados. Os adventistas não estão enganados, estão rebeldes contra Deus. E escolhem seguir o seu próprio caminho. Mateus, no capítulo 23, versículo 37, tem Cristo a chorar pela sua igreja por causa disto. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como uma galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas e tu não quiseste. Dito de outra maneira, tu não decidiste. Tu decidiste seguir os teus próprios caminhos. Consequência, eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. O Senhor vai tolerar-nos para sempre? O Senhor vai deixar isto andar assim para sempre? Vejam o que a irmã White escreveu. A obra do Senhor é diligente e definida. E está acima do engano e da hipocrisia. Eu posso enganar os irmãos. Os irmãos podem enganar a mim. Ninguém engana Deus. Seus verdadeiros pastores não enaltecerão nem exaltarão o homem. Apresentar-se-ão perante o povo com um claro, assim diz o Senhor, o Santo de Israel. Transmitirão a sua mensagem, quer os homens ouçam ou deixem de ouvir. Portanto, a minha responsabilidade termina aqui neste instante, quanto a cada um de vós. Se os homens desprezam a palavra de Deus e confiam na opressão, na hipocrisia e no mundanismo, devem expor-lhes as advertências de Deus para que, se possível, sejam incitados ao arrependimento. Se forem demasiado altivos para se arrependerem e confessarem os seus erros, Lúcifer no céu foi-lhe apresentada toda a razão. Ele foi demasiado altivo para reconhecer o seu erro. Até o percebeu, mas insistiu na rebeldia. Se forem demasiado altivos para se arrependerem e confessarem os seus erros, volvendo-se para Deus, dando boa acolhida à sua salvação e buscando o seu favor, o que é que Deus vai fazer? Não é a igreja, não é os pastores. O que é que Deus vai fazer? O Senhor retirará deles a sua luz e deixará que andem no caminho que escolheram. Tu escolhes. Não escolhes pela esposa, não escolhes pelos filhos, escolhes por ti. Ezequiel 16, 35. Portanto, ó meretriz, ó adúltero, irmãos, vamos pôr a mão na ferida, vamos reconhecer. Eu sou adúltero espiritual diante de Deus. Eu preciso que Deus venha cobrir o meu adultério espiritual. Portanto, ó meretriz, ó adúltera, ouve a palavra do Senhor. Qual é a solução que o Senhor apresenta para cada um de nós? Qual é a solução que o Senhor tem? Capítulo 33 de Ezequiel, para ficar no mesmo profeta. 33, 11. Diz à igreja, diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Agora vejam quase o Senhor a chorar e a falar para cada um. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Vamos ler outra vez. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Irmãos da Igreja do Senhor, por que razão morreremos? Sabem, irmãos, a irmã White diz que quando finalmente o Senhor reunir toda a gente, no momento imediatamente antes de destruir pecado e pecadores e dar início à eternidade perfeita sem erro, ele vai voltar-se para Satanás e vai perguntar assim, por que razão me roubaste os súbditos do meu reino? E diz a irmã White que Satanás ouvirá a pergunta e não conseguirá apresentar uma resposta. A pergunta do Senhor é, por que razão morrerias, ó casa de Israel? Irmãos, não conseguimos apresentar uma resposta. Não conseguimos apresentar uma resposta avada que justifique a nossa vida de pecado. Não conseguimos. Por que razão morreremos? Então o Senhor diz, convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. E assim o Senhor nos poderá salvar. Caso contrário, pereceremos juntamente com todos os ímpios. Irmãos, que o Senhor nos abençoe para nos convertermos a cada segundo, nem é a cada dia, a cada segundo e a cada minuto, para estarmos de pé, que é o meu desejo para cada um no dia da volta de Jesus. Amém.
escuto um rumor espalhado entre as nações. Quem ouvirá um chamado para mudar? É tempo de despertar. Quem responderá? Uma voz clamou um dia e preparou caminho para ele andar. E agora eu me levanto para clamar e anunciar que a sua justiça virá. Chegará o momento em que verei, revestido em glória, quem mudou a história e prometeu tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. Em cada tempo, em cada ação, o tempo é de escolher a quem servir. E se Deus está em mim, não há como não amar ao outro. Nisto é revelado o verdadeiro Evangelho que Ele veio ensinar. E sem medo do futuro eu aguardo o dia em que Ele virá. Chegará o momento em que verei, revestido em glória, quem mudou a história e prometeu, oh, que jamais me deixará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. Eu verei quem mudou a história. Eu verei. Chegará o momento em que verei, revestido em glória, quem mudou a história e prometeu tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. Chegará o momento em que verei, revestido em glória, quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. Eu verei, revestido